Fala, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima e eu estou voltando nessa semana mais uma vez para a gente realizar a correção das nossas atividades solicitadas na nossa videoaula anterior. Então vamos lá, sem demora, vamos pegar o caderninho, vamos dar o confere nas atividades que nós fizemos. Meus amados, na primeira questão eu vos pergunto o seguinte: o que são os recursos naturais? Gente, os recursos naturais são basicamente aqueles recursos encontrados na natureza que são essenciais, né, como o próprio livro define. Ou seja, eles são extremamente importantes para a realização das nossas atividades, sejam elas atividades econômicas ou sejam mesmo de fato as nossas atividades humanas como um todo. Por exemplo, recursos naturais que vão participar, por exemplo, da nossa atividade econômica. Falo do petróleo, falo do gás natural. Recursos da nossa vida humana. Falo da alimentação, falo da água, falo de diversos outros como a gente bem conhece. Tudo certo? Mais uma vez, recursos naturais, elementos encontrados na natureza que vão ser extremamente importantes, que vão ser essenciais para a realização de atividades econômicas e para a nossa vida humana. Tudo jóia? Vamos para a segunda questão? Meus amados, na segunda questão eu peço para que seja feita uma diferenciação daquilo que são recursos naturais renováveis de recursos não renováveis. E peço 2 exemplos de cada. Gente, recursos naturais renováveis, certo? São basicamente aqueles que têm a oportunidade de ressurgir na natureza num curto espaço de tempo. Como, por exemplo, a água, a vegetação. Já os recursos não renováveis são basicamente aqueles que demorariam milhares de anos para reaparecer ou simplesmente não reaparecem. Por exemplo, recursos não renováveis seriam, por exemplo, o petróleo e o gás natural, que não sabemos ao certo sequer se eles vão se renovar. Afinal de contas, quando eles começaram a se compor há milhares e milhares de anos atrás, as condições do planeta, né, as condições humanas, as condições geográficas do planeta, eram condições completamente diferentes das nossas atuais. E daqui a milhares e milhares de anos, não sabemos se as condições atuais, de certa forma, serão, de certa maneira, consideráveis para que haja, de fato, uma composição novamente de recursos como o petróleo e o gás natural. Tudo jóia? Vamos para a terceira. Diferencia o modo de viver do homem nômade do homem sedentário. Gente, o homem nômade possuía a seguinte característica: ele ficava se locomovendo no espaço geográfico. Afinal de contas, não tinha nada que o fixasse num determinado local. Se houvesse, por exemplo, mudanças climáticas, ele migraria de um local para o outro. Se de repente ele acabasse, por exemplo, com os frutos de algumas árvores de um determinado local, ele iria sair daquele determinado local e iria migrar para outro. Ou seja, as condições humanas daquele período, no caso do pré-histórico, fariam com que o homem, de certa forma, eles ficassem se deslocando pelo espaço procurando oportunidades melhores. Já o homem sedentário, ele se fixou no espaço, né? Afinal de contas, ele agora passou a ter certos mecanismos que fizeram, por exemplo, com que ele tivesse certo controle daquele local que ele morava. E um desses mecanismos é justamente a quarta questão. Aquele fator que contribuiu diretamente para a fixação do homem no espaço geográfico. Qual foi esse fator, gente? Foi justamente a agricultura. A partir do momento que o homem descobre, né, desenvolve a atividade da agricultura, ele percebe que não tem mais a necessidade de ficar se deslocando no espaço geográfico, exceto em casos extremos. Mas a partir do momento que o homem desenvolve a agricultura, ele não tem mais que sair se deslocando atrás de novos vegetais, de novos frutos ou algo do tipo. Como agora ele passa a desenvolver essa atividade, como agora ele passa a realizar o cultivo, agora ele se fixa num determinado local que ele vai julgar como favorável para suas condições humanas. Ou seja, a quarta questão, o fator histórico que vai contribuir justamente para essa fixação do homem no espaço, é justamente a agricultura. Tudo jóia? Vamos para a quinta? Meus queridos, na sexta questão, eu peço justamente para vocês fazerem a diferenciação daquilo que é técnica e aquilo que é tecnologia. A técnica, gente, vai se restringir basicamente ao como fazer. Ou seja, os métodos, né, o passo a passo de como desenvolver determinada atividade e os instrumentos que eu vou utilizar, as ferramentas que eu vou utilizar para poder realizar essas atividades. Por exemplo, a construção de um túnel, né,
requer de fato técnicas bem complexas para que eu venha realizar essa atividade com êxito. Afinal de contas, tem que fazer a perfuração de um relevo ou de uma elevação. E a partir disso, né, também tenho que saber manusear as ferramentas que eu terei para poder realizar essa atividade. Ou seja, a técnica, gente, consiste basicamente nos métodos e nos instrumentos para a realização de uma atividade. Já a tecnologia, meus queridos, vai se referir basicamente à aplicação de conhecimentos científicos para desenvolver máquinas, ferramentas e outros instrumentos para aperfeiçoar as técnicas e também para otimizar o meu trabalho. Por exemplo, percebemos o seguinte: a colheita do algodão sendo realizada aqui na imagem 1, né? Sendo realizada por agricultores, né? Aproximadamente aqui 3 agricultores, extraindo manualmente esse algodão. De certa forma, eles estão realizando um trabalho, de fato, como a gente viu anteriormente. No entanto, com a aplicação da tecnologia no desenvolvimento de máquinas e entre outras coisas, outros mecanismos, eu vou ter agora o desenvolvimento das colheitadeiras, que são máquinas, certo? Que vão desenvolver, vão realizar a mesma atividade que essas pessoas estão realizando, só que numa amplitude maior, ou seja, elas vão realizar essas atividades abrangendo uma área maior, como vocês podem observar, e um detalhe, otimizando o tempo, poupando esforço físico. Consequentemente, com o emprego das tecnologias, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, esse mecanismo que de certa forma vai otimizar esse meu trabalho, vai otimizar as minhas técnicas. E a partir disso eu terei uma produtividade maior. Entenderam? Então, meus queridos, por hoje é só. Encerro a nossa correção por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.